Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos falar de mais-valias na compra e venda de habitações. E por isso, porque são temas ligados a impostos, a IRS, à fiscalidade e às mais-valias, são temas em que a Magda Canas está em casa e, portanto, Magda, bem-vinda mais uma vez. Ana. A este episódio do Pode Poupar. Hoje voltamos a falar de mais-valias, já não é um tema novo aqui no Pode Poupar, mas estamos em plena época de entrega de IRS e são muitas as perguntas que chegam à nossa linha de atendimento e à nossa caixa de correio relacionadas com mais-valias e, portanto, achámos por bem, eu e tu, fazermos aqui este episódio para falarmos de mais-valias e ajudarmos um pouquinho no preenchimento da declaração de IRS. E bem. Magda, vamos falar para pessoas que venderam uma casa em 2025, porque é desse ano que estamos a falar. Desse ano que nós estamos a falar e sobretudo, avanço já aqui com uma informação. Aos nossos serviços telefónicos já têm chegado muitas chamadas e já fizemos um top 5 dos temas mais perguntados. E as mais-valias surgem entre Estão esses lá, né? 5 temas Porque é mais complexo, perguntados. é uma coisa muito complexa. Daí que o apelo e para quem nos está a assistir é a que se mantenham atentos, porque aqui vamos dar esclarecimentos que provavelmente vão evitar contactos futuros. Pedir ajuda. Pedidos de ajuda. É um tema complexo com contas e que ainda por cima pode resultar numa fatura a pagar que não é, que pode não ser assim tão pequenina quanto isso e, portanto, para muitas famílias pode fazer toda a diferença. Diria que as mais-valias são provavelmente o fator que mais inflaciona o IRS a pagar numa família normal, porque tendo em conta todas as deduções que podem acontecer, as taxas que se aplicam, na maioria dos casos não estamos a falar aqui do pagamento de IRS na ordem dos milhares de euros. Pronto. Quando falamos em mais-valias imobiliárias, não podemos afirmar isso. Pois. Há, de facto, lugar ao pagamento e muitas vezes de milhares de euros. Daí esta questão. As mais-valias mais não são do que a parte do lucro que decorre da venda de um imóvel. E falámos aqui em habitações, porque é a situação mais comum. Podem ser outros imóveis, porque todos eles darão à partida lugar ao Sim, pagamento terrenos, de tudo IRS isso. sobre as mais-valias. Mas esse montante que se apura no fundo, no fim das contas, também não é todo tributável. Isto também é um alerta a deixar, porque muitas vezes há dúvidas sobre isso. Ou seja, nem tudo aquilo que se obtém da venda do imóvel é inteiramente tributável. A regra só é tributável metade desse lucro, no fundo, desse produto. E sobre esta metade é que se vai fazer as contas. Outro disclaimer muito importante para deixar desde já é que não é possível nós avançarmos com números quando nos pedem um valor concreto de IRS que vão pagar sobre as mais-valias. Sim, vendi uma casa por isto, quanto é que vou pagar de mais-valias? É a pergunta clássica, à qual é ninguém possível. responde. Não é possível. Não é possível porque nem a DECO Proteste, nem ninguém Ninguém, claro. mesmo um contabilista, conseguiria fazer esse nível de futurologia, porque é mesmo de futurologia que estamos a falar. Quando nós temos mais-valias apuradas na venda de um imóvel, essas mais-valias são acrescentadas aos nossos restantes rendimentos. E por isso é que nós de vez em quando fazemos aquela comparação, aquele cenário de dois irmãos. Os tais dois irmãos, que um tem um determinado montante de remunerações, de rendimentos da família, e o outro um nível inferior. Os dois que vendem um imóvel que seja comum, por hipótese, Sim, um imóvel que tenha sido sim. herdado, podem ter ali um resultado completamente diferente. Pagam impostos diferentes. Porque os rendimentos restantes também são diferentes. As mais-valias são acrescentadas aos restantes rendimentos e tributadas às taxas gerais, para usar os termos técnicos normalmente aplicáveis. Portanto, a pessoa vende a casa, aquilo que apura só por si não permite fazer as contas de quanto é que vai pagar de imposto. Não. Aquilo vai ser adicionado a todos os restantes rendimentos daquele ano e só depois é que lhes vai ser aplicada uma taxa que pode ser, lá está, como dizias, no caso dos dois irmãos, um pode pagar 10%, outro pode pagar 20%. Estamos a falar de números ao calhas, mas sim, 10%, 20%, e o outro podia pagar um imposto muito mais alto para uma casa que valia, para uma metade de uma casa que valia exatamente o mesmo. Não é? É isso mesmo. No entanto, a DECO Proteste, neste momento, na plataforma irssimples.pt, tem o simulador de mais-valias, que permite saber com mais exatidão, pelo menos, qual é o montante que vai acrescer aos restantes rendimentos. Isto
não vai ser, não nos vai dizer exatamente quanto é que aquela pessoa vai pagar de IRS. Não é o valor final a Mas pagar. esse simulador ajuda bastante em www.irssimples.pt, aceder a esse simulador de mais-valias e, seguidamente, então, fazer a sua simulação de IRS já tendo por base um valor concreto. Já não estamos aqui a falar de imagino que vou obter este montante mais-valia. Já é um valor concreto a ter em conta para estas situações. E, portanto, é um conselho, uma sugestão que damos a quem nos está a ver e a ouvir. Nessa calculadora são pedidos dados sobre a compra e a venda do imóvel para poder conseguir fazer então o cálculo do valor que vai ser adicionado para imposto. Exatamente, nomeadamente o valor da aquisição desse imóvel, também um montante pelo qual foi vendido, enfim. E é aqui também importante referir a importância que tem a atualização dos valores, porque é sempre preciso traduzir nos atuais, no atual dinheiro, no fundo. Sim, porque há muita casa foi comprada em escudos, não é? Precisamente. Ou seja, nós estamos aqui a falar de muitos fatores a ter em conta. Isto não é uma conta fácil de fazer. Exato. E daí que a DECPROTEST tenha sentido esta necessidade, que não resultou em mais do que os próprios pedidos claro. que nos eram encaminhados por parte dos subscritores, de esclarecer e ajudar nessa parte também. Muito bem, então vamos lá dar uma ajuda. Já me explicaste aqui como é que funcionam as mais-valias e há pouco estavas a dar um ponto muito importante que eu gostava que sublinhasses quando falavas que apenas metade do lucro vai ser tributado, mas isto não quer dizer que metade do lucro vai ser para entregar às finanças, vai estar na tal conta em que vai somar aos salários e a todos os rendimentos obtidos naquele Podemos ano. até dar um exemplo, Ana. Se um agregado familiar tiver 30 mil euros de rendimento de 2025 e, em termos de mais-valia, tiver os 20 mil euros, por hipótese, calculados de mais-valia tributável, De lucro daquela tributável, casa, não é? Nós, neste caso, poderíamos então estar aqui a falar já estamos a falar em 50%, portanto... portanto tinha tido um lucro de 40 mil e depois consideras que 20 mil ou seja, já era foram aplicados os 50%, certo. não é? E, portanto, neste caso, seria os 30 mais os 20 que dariam os 50 mil de somar aos rendimento. 30 de salários e ficavam com 50 mil de rendimento. Com o alerta de que a metade já tinha sido retirada porque essa parte não é tributável. Certo. Portanto, metade do lucro vai ser adicionado aos salários ou aos rendimentos que a família tiver e depois sim é aplicada a taxa. Muito bem, então, eu sei que há pessoas que, vendendo uma casa em 2025, poderão não ter que pagar imposto algum. E vamos falar então de pessoas que tinham comprado essa casa há muito tempo. Sim, nomeadamente antes de 1989, que é aqui um ano decisivo no que diz respeito aos este tipo de rendimentos. As casas adquiridas, seja por qual for a forma da aquisição, até 1989, de facto não são o produto não é tributável. No entanto, isso não significa que não as tenham de declarar, também têm de declarar. E é um aviso importante na declaração de IRS. Isto é um aviso importante porque a falta de declaração em si mesmo também pode ser sancionada pelas finanças e, portanto, de evitar isso, mais concretamente, e já para começarmos aqui a introduzir mais informação, o quadro G1, o anexo G1 do IRS, sim. Exatamente, do IRS, e nesse sentido têm de declarar, não vão pagar imposto, porque nem tudo o que vai declarar vai ser tributável. Certo. Mas é obrigatória a declaração. Caso a venda tenha ocorrido em 2025. Em 2025, nesses casos. Nem mais. Porque o IRS que estamos a entregar agora em 2026... reporta-se sempre ao ano anterior. E os rendimentos de 2025 e também às vendas de 2025. Isso. Portanto, para quem tinha comprado a casa ou herdado, ou sido doada antes de 89. Antes de 1989, que é sempre o ano decisivo a ter em consideração. Apenas tem que declarar no IRS. Isso mesmo. Agora, ponto a esclarecer aqui desde logo. Pessoas que tenham herdado a casa, e nós tivemos muito esse contacto no webinar que fizemos as duas com imóveis herdados, pessoas que tinham herdado uma casa que a pessoa que faleceu tinha comprado antes de 89. Aí não estamos a falar de isenção. Não estamos a falar de isenção, porque nós estamos a falar do momento em que a casa chegou às nossas mãos. Portanto, isso é que é importante. Foi herdada, é esse o ponto. E esse é que é o ponto. É muito importante, essa distinção que estás a fazer é muito pertinente. Pronto, então se a casa foi herdada aqui há uns anos, é esse o ano que conta como sendo o ano em que a pessoa comprou. Exatamente. A casa, né? Pode-se dizer adquiriu. Sim. E aí a aquisição podemos estar a falar de herança, de doação até, ou mesmo de compra. Certo.
Então, para quem comprou depois de 89, Pois, pouco há a fazer, mas nem tudo são más notícias, também há isenções. E essas isenções são sobretudo em relação ao reinvestimento. Portanto, quem vendeu a casa em 2025 e agora vai comprar uma nova casa, nomeadamente, ou já comprou, mas sempre, e isto também é muito importante, sempre habitação própria permanente. Portanto, nós não estamos aqui a falar de casas para arrendar. Estamos ou de uma casa simplesmente para investimento ou de uma segunda habitação de praia, uma casa de praia. certo? Estamos a falar de casa para a pessoa viver permanentemente, para servir de morada fiscal ao agregado familiar. E nesse sentido, o reinvestimento, tanto nos 24 meses anteriores à venda da casa, como nos 36 meses que se seguem à venda da casa, é admissível para efeitos de isenção. Então é preciso que a casa vendida seja habitação própria permanente, mas também a casa. A nova casa seguinte. que se compra também seja habitação própria permanente. Lembrar aqui que, e isto porque houve ali um regime transitório, se bem te lembras, até ao final de 2024, que trouxe vantagens para muitos contribuintes, mas também trouxe muitas dúvidas. E muitas pessoas ainda acham que a venda de segundas habitações também são contempladas, ou que a venda da casa dos pais também pode servir para a sua amortização. Neste caso, neste momento já não é o caso. Estás a falar daquele regime do mais habitação. Do mais habitação. E de facto houve muita gente a beneficiar desse regime transitório, mas ele foi isso mesmo, transitório, acabou no final de 2024, neste momento estamos numa outra realidade, ou seja, estamos na realidade anterior a esse regime e mais limitada, por assim dizer. Portanto, para obter a tal isenção de imposto sobre as mais-valias, temos que ter vendido uma casa em 2025 que tenha na altura sido afeta a habitação própria permanente. E que não pode ter sido feito na véspera, tem que ter estado durante um período. Sim, nomeadamente nos últimos 2 anos como habitação própria permanente. Tem que ter estado 2 anos como habitação própria permanente e o valor apurado com essa venda tem que ser reinvestido noutra habitação própria permanente. Isso mesmo, mas também pode dar-se o caso de uma parte ser para reembolsar o crédito à habitação que se tem daquela casa. E isso, de facto, também é considerado para efeitos do cálculo do IRS. E é exatamente por isso que a própria declaração do IRS faz a pergunta deste montante todo, quanto é que usou para reembolsar o seu crédito à habitação? Então, dá-se essa indicação de quanto se reembolsou, dá-se a indicação de por quanto se comprou a casa, naturalmente, e depois refere-se então ou a intenção de reinvestir o que sobra, não é? Sim. Ou simplesmente o reinvestimento já concretizado, que também pode perfeitamente acontecer. Vamos lá, outro ponto que é preciso sublinhar: é preciso reinvestir todo o valor da venda. Todo o valor da venda. E porque se não se fizer isso, pode-se pagar o IRS na mesma sobre essas mais-valias, já não sobre o montante total, mas sobre a percentagem que não se reinvestiu. Que não foi reinvestida. No fundo, é a autoridade tributária a considerar que o reembolso do crédito à habitação também é em si mesmo um reinvestimento. Pronto. Só que, de facto, é uma conta complicada de se fazer porque os destinatários são separados. Portanto, há que reinvestir todo o valor da venda e não apenas a mais-valia, há que reinvestir todo o valor da venda para poder ter acesso a esta isenção. Mais concretamente, Ana, deixa-me já aqui dar essa indicação no quadro 5005. No campo 5005, estamos a falar agora do outro anexo. Do outro anexo, exatamente. Do anexo G, porque nós tínhamos falado do anexo G1, se bem te lembras. Neste momento estamos a falar do quadro 4 do anexo G e aí será então do quadro 5. 5005. Muito bem. Então, vamos preencher o anexo G para declarar esta venda de habitação própria permanente feita em 2025 e cujo valor da venda vai ser reinvestido, vai ser uma parte, se calhar, para amortizar crédito de habitação ou não. Sim. E todo o restante reinvestido na compra de nova habitação própria permanente. E aí sim podemos ter direito à isenção, mas há também casos em que a pessoa já tinha comprado a casa nova antes de conseguir vender aquela. Os 24 meses. Pode ter direito à isenção à mesma. Pode acontecer e, nesse caso, o reembolso deve ser declarado, ou seja, o reembolso, desculpa, o reinvestimento, porque esse é que é o termo correto, deve ser declarado no campo 5007.
Ok. Portanto, pode ter comprado a casa até 24 meses antes da venda, ou então pode agora querer fazê-lo nos 36 meses seguintes. E se já o tiver feito em 2025, já conta. E deixa-me dizer-te aqui que também estas dúvidas todas que surgem, também surgem muito por força do próprio mercado, que neste momento está particularmente mexido no que diz respeito ao imobiliário, não é? Ao rubro. Exatamente. E quantas pessoas acabam por encontrar uma boa oportunidade, não querer perder essa boa oportunidade, porque elas já não são muitas, na verdade, e por não quererem perder essa oportunidade é que foi criado este mecanismo dos 24 meses antes. Exato, porque obviamente que também há os casos das pessoas que não encontram essa boa oportunidade antes, mas depois tem um final feliz, e o final feliz será então, terá então esses 36 meses de prazo para acontecer. Vamos pôr um cenário, Magda, em que a casa que tinhas vendido era muito mais cara do que aquela em que compraste e que te sobrou dinheiro, digamos assim. Aí, como é que as finanças fazem as contas? Nesse caso, haverá então o remanescente, o tal remanescente. E as finanças vão considerar que, de facto, tu reinvestiste, a parte que efetivamente reinvestiste, e o restante não se considera, sujeito a imposto, não se considera reinvestido, e por esse motivo é sujeito a imposto. Ainda assim, há aqui que fazer uma ressalva para alguns grupos de contribuintes. Estamos a falar, nomeadamente, de contribuintes que já estejam reformados ou tenham mais de 65 anos, que esses têm aqui um regime ligeiramente mais flexível. Porquê? Porque podem usar o dinheiro que resulta da venda de casas para aplicar em determinados produtos de poupança, nomeadamente os seguros de vida, porque são elegíveis. Ainda assim, há um cuidado muito importante a ter, que é, desde logo, o respeitar o prazo dos 6 meses após a data da escritura para aplicarem nesse tipo de produtos. 6 meses após a venda? Após a venda. Porque se não o fizerem, imagina alguém que tem mais de 65 anos, mesmo que seja um casal, em que só um deles tem mais de 65 anos ou só um deles está reformado. Já é admissível para esse efeito. Basta um. Mas até estão nessas circunstâncias. Souberam deste regime, mas souberam deste regime 7 meses depois de ter vendido a casa. Já não vai a tempo. Já não vai a tempo, infelizmente. Agora, dentro dos 6 meses seguintes, sim. Também é muito importante sublinhar que depois vão ter que manter estes reinvestimentos durante 10 anos, os 10 anos seguintes. Essa poupança, não é? Por isso, este é um estímulo à poupança, mas também tem que ser uma decisão responsável por parte dos contribuintes. Tem que estar conscientes. Não poder ter o dinheiro parado tanto tempo, não é? Sim. E isso obriga a ter o dinheiro parado. O que é que pode acontecer? Pode acontecer, e muitas vezes acontece nessas faixas etárias, lá está, dos 65 anos, já não precisarem de uma casa tão grande. Claro. E porque os filhos muitas vezes já saíram de casa, já não precisam de tantos quartos. Chamado ninho vazio. Isso. E então, o que acontece nesses casos muitas vezes é comprar uma casa, se calhar até melhor, porventura até melhor, mais bem localizada, mas mais barata por ser mais pequena. Se sobrar um determinado montante, podem perfeitamente então colocar neste tipo de produtos de investimento. Se não colocarem neste tipo de produtos de investimento, a consequência é conhecida, ou seja, esse montante é tributável. Sim, como no regime normal, não é? No regime normal. Como qualquer outra e até pode ser, até podem aplicar, há aqui também muitas camadas, muitas nuances, até podem aplicar também uma parte só daquilo que sobra nesses produtos, mas não tudo. Pode dar-se o caso de, ainda assim, quererem aplicar, imagina, 10 mil euros num produto desse género, mas não quererem aplicar tudo. E se não quiserem aplicar tudo, o que sobra também é tributável. É tributável, portanto o reinvestimento em vez de ser total é apenas parcial. Precisamente, não é? Ou seja, no fundo estamos aqui a falar de vários tipos de reinvestimento. De reinvestimento em novas casas de habitação própria permanente, de reinvestimento, mas em produtos de poupança, do reinvestimento parcial em habitação própria permanente e parcial também em produtos de poupança, e tudo isto é possível. Tudo isto é possível. E tudo isto são contas a fazer, que lá está a tal calculadora de que nos falavas, a nova calculadora da DEC Proteste poderá ajudar precisamente a apurar esse valor. E também uma coisa que também pode ser relevante para quem está a assistir
é o facto de ser elegível para a habitação própria permanente, mesmo casas que não estejam em Portugal. Basta estarem na União Europeia. Ok. E por isso, num mundo globalizado em que nos encontramos, pode ser também uma oportunidade, porque alguém que muda de vida e vai comprar uma casa em França, essa aquisição também é elegível para efeitos de habitação própria permanente e de reinvestimento, é considerada para efeitos de reinvestimento. Muito bem, e agora vamos à pergunta, que é, eu tenho habitação própria, vendi a habitação própria permanente, mas não vou comprar uma habitação que não é habitação própria permanente. Pois. Temos isenção? Nesse caso não existe isenção, não existe. E o contrário, a casa que vendi era uma casa herdada, uma segunda casa, uma casa lá na terra, uma casa na praia, o que fosse, e vou comprar uma habitação própria permanente. Neste momento também já não é possível. Também não é, isso. não há direito à isenção. Foi transitoriamente, mas neste momento já não. Já não. Portanto, neste caso, se o vendeu em 2025, vai declarar normalmente neste anexo G. Sim, e pagar imposto. Aquilo que é mais importante sublinhar é que a declaração é sempre obrigatória, não significa que se pague sempre imposto sobre aquilo que se declara, mas a declaração é sempre obrigatória. Muito bem. Temos um último ponto para falar, Magda, muito controverso nos tempos que correm, que é a venda do quinhão hereditário. Esse palavrão que quer dizer... O quinhão hereditário, no fundo, é a herança. É a massa da herança, ou seja, é uma herança indivisa, no fundo, que ainda não foi dividida, como o próprio nome indicia, entre os vários herdeiros, e nesse sentido é uma propriedade comum a todos. Esta questão tem sido muito falada desde o ano passado, desde abril do ano passado. Na época de IRS também. Na época de IRS também, porque a autoridade tributária tinha um determinado entendimento que basicamente era-lhe favorável e, portanto, aplicava a tributação das mais-valias sempre que se vendesse um imóvel, salvo as exceções das isenções que já aqui referimos. Portanto, desde nesse quinhão hereditário houvesse um imóvel, havia tributação. Sempre. No entanto, depois, enfim, várias decisões de tribunais superiores, nomeadamente do Supremo Tribunal Administrativo, vieram contrariar esse entendimento e vieram dizer que não, que mesmo que a herança esteja indivisa, se estiver a vender um imóvel que pertence ainda a uma herança indivisa, então deve haver isenção. Isto, mais coisa, menos coisa, as decisões foram mais rigorosas ou menos rigorosas, mas foram nesse sentido. A autoridade tributária reconheceu parte da razão aos tribunais e veio dizer, sim senhora, nós aceitamos que exista isenção no caso das heranças indivisas, mas é preciso que as escrituras não demonstrem que se vendeu um imóvel propriamente dito do tal quinhão. Do tal quinhão. E que e só nesse sentido é que as mais-valias não serão tributáveis. O que é que sucede? Sucede que nós neste momento estamos num impasse. Temos decisões de tribunais para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Já a posição das finanças é coerente com ela própria, portanto continua persistente. E continua a cobrar. E continua a cobrar. O que é que nós recomendamos, nós, DECO Proteste, a quem nos questiona sobre isso? É, no limite, ter em consideração que, de facto, a regra que está a ser aplicada hoje em dia, por mais que tenham havido estas 2 ou 3 situações que chegaram a tribunais superiores, é a de que, se numa herança indivisa pertencer um só imóvel e se este imóvel for identificado na escritura, ou seja, se no fundo a escritura indiciar que se está a vender efetivamente o imóvel e não a herança indivisa como um todo, há espaço, de facto, para a cobrança de mais-valias. E, portanto, o cuidado que há a ter, no fundo é aqui, o apelo é pequenos cuidados, grandes resultados, não é? E o apelo é para que se tente ir ao encontro das expectativas e daquilo que é exigido pela autoridade tributária, de maneira a não se ter problemas. Agora, a escritura deve mencionar que se está a vender um quinhão hereditário. Um quinhão hereditário. Portanto, é aquela cota-parte do herdeiro. Imagina, se nós pensarmos numa escritura de compra e venda que diz fração é do imóvel... Esta questão, basta que isto esteja assim escrito, que a autoridade tributária pode entender que aquilo que nós vendemos foi uma casa. E repara, da herança pode constar só essa casa e não constar mais nada. Não é o normal,
mas pode não constar absolutamente mais nada. Mas como essa casa foi identificada na escritura, há essa presunção, que é assim que se chama. Nesse sentido, a nossa recomendação é que se respeite aquilo que a autoridade tributária tem vindo a defender, de tanto quanto possível para já, munir-se da melhor informação possível. E nós no site da DEC Proteste temos muita informação já sobre o tema, mas também do apoio de advogado, se for caso disso, do próprio notário, que é uma figura fundamental na celebração das escrituras, e está, diria que com um ano de experiência já começa a estar habituado a estas questões, mas nós estamos num cenário de incerteza, e como estamos num cenário de incerteza, a única certeza que nós temos é aquilo que o fisco está a aceitar. E aquilo que o fisco está a aceitar é tão somente isto. Isenções para o quinhão, para a venda do quinhão. Então, Magda, se a pessoa tiver vendido uma casa que estava dentro de uma herança, mas essa herança tinha outras coisas, a venda dessa casa será sempre sujeita a imposto? Sim, à partida sim, Ana. Nós temos aqui os dois cenários possíveis: a venda do quinhão ou a venda de um bem concreto. Pronto. E o que está isento o que está isento é a venda do quinhão. Se estivermos a falar da venda de um bem concreto, por mais que desse quinhão só pertence, a esse quinhão só pertence a esse bem concreto, nada há a fazer. Okay. Uma coisa também que nos cabe aqui lembrar é que quem por acaso até respeitou estes requisitos da autoridade tributária e vendeu a casa nestes termos que nós estamos aqui a aconselhar, nos últimos 4 anos ainda pode tentar obter o reembolso daquilo que lhe foi cobrado a mais. Porque provavelmente já pagou. Provavelmente já pagou, estamos a falar dos últimos 4 anos. Exato. Não é? E nesse sentido não perde nada, pelo contrário, em pedir o reembolso desses montantes. Inclusivamente nós no site da DEC Proteste temos uma minuta que, adaptada ao caso concreto, poderá servir para efeitos de reclamação hierárquica, portanto, graciosa, desculpa, que pode servir para esse efeito. E é a recomendação que aqui deixo: não deixe de reclamar se esse foi o seu caso, e lembre-se sempre que não é só o ano anterior. Temos 4 anos para tentar recuperar este dinheiro que pode não ser perdido de todo. Portanto, para quem já tinha vendido um quinhão hereditário e ainda assim teve que pagar imposto sobre as mais-valias, é possível reclamar e pedir esse dinheiro de volta. É possível. Para quem vai fazer agora, a recomendação é que a escritura seja a escritura de venda de um quinhão hereditário. Sim, é esta distinção que há pouco estávamos aqui a falar. A diferença entre quinhão hereditário ou bem concreto. Se ao ler a escritura lhe parecer que está redigido de maneira a identificar um bem concreto, corre o risco de ter que vir a pagar IRS. Se na escritura estiver referido o quinhão hereditário recebido pela morte de X, do qual faz parte um imóvel, carro, o que for, nesse caso já estamos a falar de uma situação diferente e que pode muito bem estar ao abrigo desta isenção. E nesse caso, nada a declarar no IRS? Neste caso não. Neste caso não há nada a declarar no IRS, mas o que há a declarar é esta importância dos contribuintes estarem devidamente esclarecidos e de montarem um negócio com todas as informações que precisam, porque um negócio mal montado pode fazer pagar, pode sair caro, pode fazer pagar muito mais IRS do que um negócio bem pensado, bem estruturado, com bons conselhos. Sim. Para conselhos tem também a linha de atendimento da DEC Proteste, que também está ao serviço, e a plataforma de ajuda ao preenchimento de IRS de que há pouco falavas. Sim, e a plataforma irssimples.pt, inclusivamente este ano, disponibiliza a linha de apoio ao IRS Simples, que serve exatamente para isso, ou seja, os utilizadores e qualquer consumidor pode fazer o registro nesta plataforma gratuito, de forma totalmente gratuita, e usufruir das vantagens que lhe estão associadas. As vantagens é imensa informação sobre IRS. Eu diria que quase toda a informação sobre IRS que a DEC Proteste tem está centralizada nessa plataforma, o que já por si é ótimo. É uma plataforma à prova de esquecimentos,
porque vai avisar sempre que for o momento de cumprir determinadas obrigações fiscais, mesmo que não estejam estritamente relacionadas com o IRS. Claro. Estamos a falar da data do pagamento do IUC, das datas de pagamento do IMI, e por isso é a prova de esquecimento. Ter os impostos em dia, não é? Tem inclusivamente muita informação e um e-book especialmente criado para os investidores, com o IRS sobre investimentos, que é sempre também uma grande dúvida, Claro. que os consumidores têm. Para além disso, permite não só preencher automaticamente a declaração de IRS, como entregá-la diretamente no portal das finanças. Enfim, isto é quase como ter um contabilista à medida na nossa casa, no nosso computador ou no nosso telemóvel. É contabilista, é consultor fiscal, ajuda-te ali a descobrir a opção mais favorável e está-te ali a ajudar campo a campo. Faz as perguntas, permite saber quem é a Ana, quem é a Magda, e dizer e mostrar-nos como é que foi a nossa vida fiscal em 2025 e dizer, olha Ana, esta é a melhor solução para ti. E por isso, provavelmente também esta é a grande cartada, a grande ajuda que a DEC Proteste tem a dar. Este ano foi criado um número de apoio, um número de telefone de apoio, e se me permites, deixava-o aqui, 211215656, de apoio ao preenchimento da declaração de IRS por via desta plataforma, e por isso não há desculpas para não entregar a melhor versão do nosso IRS. É exatamente isso, a melhor versão, e vale lembrar que a declaração de IRS tem que ser entregue este ano até dia 30 de junho, de resto à semelhança dos anos anteriores, mas 30 de junho é o prazo limite para a entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos de 2025. Magda, é sempre um gosto ter aqui. Muito obrigada mais uma vez por este episódio do Pode Poupar, que fica por aqui. Este episódio contou com a ajuda à produção do Cláudio Nogueira. Eu sou Ana Santos Gomes e espero por si no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.